Salve, salve, podcast Geração Cast no ar. Estamos dando início ao tema avivamento. E você não sai daí porque o convidado de honra é quem? Nada mais e nada menos que o nosso AP, Apóstolo Marcelo Ramos. Solta ele aí, Duda, para todo mundo ver o nosso querido e ilustre Apóstolo Marcelo. Seja muito bem-vindo. Eita, finalmente, né? Finalmente estamos aqui. É uma honra, um prazer a gente poder estar dando início a essa nova temporada aí do Geração Cast e saber que tem uma estrada longa e que eu tenho certeza que se vai colher muitos frutos, né, dessa nova temporada de podcast. Show. E, gente, deixa eu lembrar, era para ser o primeiro, para a abertura do Geração Cast, mas Deus sabe de tudo. Mas se não tivesse ele, não teríamos nem como falar que essa geração existiria, até porque o nosso apóstolo fundou a nossa igreja e o Geração Eleita também só existe por conta dele e da pastora Jadivane. Então, o tema maravilhoso é porque isso tem sido a vida do nosso apóstolo. Oração, avivamento, presença de Deus, assim. Quem participa dos cultos, se você quiser estar por dentro de todas as ministrações, vai lá no @FamíliaIC, que você vai encontrar todas as ministrações do nosso apóstolo, e aí você vai ficar por dentro realmente do que eu estou falando. Mas aí é o seguinte, gente, a gente vai estar falando um pouco aí, eu estou com o meu dedo aqui cortado, foi uma resenha que aconteceu hoje aqui, então só vai ficar com essa mão, para ninguém achar que essa mão tá perdida. Mas vamos lá, meu apóstolo, vamos começar a falar sobre avivamento. De fato, é um assunto que as igrejas falam, principalmente no Brasil, vai ter avivamento, vai ter isso, vai ter aquilo. E a gente sabe que existem vários pontos sobre avivamento. Mas, antes de trabalharmos esse tema, eu queria que o senhor partilhasse aí com todo mundo, que muito jovem aí, fica até a dica já para as próximas redes, uma dessas, o nosso apóstolo, poder dar o testemunho dele, da juventude, mas dar uma pincelada dessa tua juventude, voltada para o avivamento especificamente. O seu testemunho eu vou deixar aqui para ficar só um gostinho para a rede, para o pessoal conhecer essa história na rede. Mas aqui no podcast, esse tema avivamento na tua juventude, eu tenho certeza de que foi algo que acompanhou você, né? Essa presença, que hoje os frutos do que se tem hoje é muito do que Deus fez contigo lá atrás. Então partilha aí pra gente entender a sua vida, a sua juventude e esse tema. Pois é, e avivamento tem muito a ver com juventude, né? Se você for estudar um pouco da história dos avivamentos, você vai ver que Deus utilizou muitos jovens, adolescentes e até crianças na história do avivamento. Então, isso tem muita conexão com isso. Agora, falar um pouco de mim nessa história, que eu não posso dizer que pode se estabelecer como um avivamento, mas uma história inicial, né? Sim. Um pontapé inicial. Eu me converti em torno entre 17 e 18 anos, né? Ainda terminando a escola, estudei numa escola militar e tinha muitos amigos naquela época, né? Que já falavam do evangelho para mim. Mas nesse momento a gente não tinha nenhum tipo de pretensão em relação a isso. Até o ponto de que a minha irmã, ela começou a frequentar, fez um encontro de jovens na igreja episcopal, e da minha casa eu fui o último. Que onda, né? Fui o último resistindo, né? Muito envolvido realmente com o mundo. As amizades também eram bem difíceis. Minha mãe realmente sofreu um pouquinho, né, nesse período. Deu um pouquinho de trabalho, né? Deu um pouquinho de trabalho, né? Assim, algumas memórias bem firmes ainda, né, de situações que eu vi a tristeza da minha mãe. Mas depois eu também fiz esse encontro de jovens. E eu fui muito impactado nesse encontro de jovens. E depois disso eu realmente prossegui, né, e debaixo de uma sede, de uma fome muito, muito grande em Deus. Nesse período, eu tinha passado no vestibular e
Nessa época no vestibular tinha primeira e segunda entrada. E eu tinha passado em engenharia mecânica da Universidade Federal. Só que era a segunda entrada. E eu tinha que passar 6 meses fazendo alguma coisa até entrar no curso de engenharia. E aí eu procurei fazer alguns cursos, né? Até denunciando a idade. Fui fazer curso de datilografia no Senac, Ixi. né? Olha, quem souber o que é. Eita, não, nem falar eu sei, porque eu não sou dessa época. Datilografia. Datilografia. Quem souber, se acuse, por favor. Máquina de escrever. Olha, gente, isso é coisa de antigo mesmo. Hoje é museu. Mas eu fui fazer isso, né? Para esperar e fiz algumas outras coisas. Mas durante esse período, eu me lembro muito bem que eu passava as manhãs trancadas no meu quarto. E era incrível, porque eu passava 6 horas trancados no meu quarto, mergulhados na Bíblia. Foi o período que eu acho que mais eu li a Bíblia, foi nesse período. 6 meses mergulhados na Bíblia. Eu li a Bíblia inteira. Eu me lembro que uma das coisas que foram mais marcantes, que era o livro de Atos dos Apóstolos, que fala sobre a história da igreja. Incrível. Nesse período, eu li mais de 16 vezes o livro de Atos dos Apóstolos. Meu Deus. Se tiver algum jovem que leu pelo menos uma vez, já fale. Mas se teve mais, grite um aleluia. E aquilo me encantou, né? A história da igreja. Como vivia a igreja, os milagres que aconteciam na igreja, e aquilo me incendiou meu coração durante esse período. E eu passava esse horário em jejum, em oração, lendo a palavra, orando, né? E foi um tempo indescritível, indescritível. E foi exatamente durante esse período que o Senhor incendiou meu coração para começar, na época, os grupos caseiros na minha casa, né? E esse foi um iniciozinho de um avivamento na minha vida, porque essa intensidade, esse fogo, né, queimando meu coração por evangelismo, né, por alcançar almas, por ter uma vida de oração, por querer conhecer as Escrituras. E aí, depois disso, tudo aconteceu. Assim, o senhor não era pastor, não era nada. Não, Era não. um jovem recém-convertido. Um jovem. Que estava começando a conhecer a Deus, mas começou a entrar por uma via que terminou criando raízes, né? E hoje dão frutos. Então, não tem nenhuma dificuldade para jovem algum fazer. Obviamente, uns têm hoje tempo de passar 6 horas, outros menos, mas o tempo que tiver, ele possa ser usado. Porque hoje, infelizmente, por ter tanta coisa como celular, séries e tantas coisas, os jovens passam 6 horas, mas fazendo outras coisas. E podiam estar buscando outras coisas, né? E aí hoje o senhor pode mostrar que realmente é possível. É possível. E isso traz muito reflexo para a tua vida hoje, ministerialmente falando, tua vida com Deus e ministerialmente. Isso realmente foi um alicerce construído para hoje aumentar essa estrutura, que a gente vai falar sobre isso também. Uma coisa que eu li no livro de Atos que acendeu meu coração, que foi o batismo com o Espírito Santo, né? Porque estava escrito nas páginas todas as experiências com o Espírito Santo. E ficou muito marcante que a igreja só começou com o derramado do Espírito Santo no dia de Pentecostes. E eu entendi que, não tem como começar nada sem o Espírito Santo. E nessa época, na igreja episcopal, não era uma igreja, vamos dizer assim, renovada no Espírito Santo, mas tinha um grupozinho de jovens, veja só, um grupo de jovens incendiados pelo Espírito Santo, que se reuniam para orar e para buscar o Espírito Santo. Tinha uma reunião que acontecia todas as sextas-feiras à noite, que nós nos reuníamos para orar, para buscar a Deus, para adorar o Senhor. E isso gerou uma geração ali dentro daquela igreja que atingiu muita gente e que trouxe outros desdobramentos ministeriais na vida de todos aqueles jovens.
que se tornaram pastores, que se tornaram líderes, né? E aonde eles estavam, eles conseguiram incendiar um pouco as suas regiões. Foi o que aconteceu comigo no meu bairro, né? Nos grupos que eu comecei a me reunir, e as pessoas foram chegando, pessoas de outras igrejas foram chegando, né? A gente não consegue realmente, aquilo foi atingindo outras pessoas, e nós saímos no meio das ruas do bairro de Cajueiro para evangelizar, entrava dentro das casas, nós nos reunimos nas casas das pessoas, e de repente as pessoas também eram batizadas com o Espírito Santo. As igrejas também, que nós começamos a nos relacionar com pessoas, né, de igrejas tradicionais que também foram alcançadas pelo Espírito Santo, né? Isso é um tema para outra história, porque isso gerou também alguns problemas, né? Mas realmente um fogo de Deus começou a se alastrar naquele tempo, e nós conseguimos alcançar muitas almas, muitas vidas, inclusive de pessoas que estão conosco até hoje. Incrível. Né? Que foram alcançadas naquele tempo. Como? Pode dar o nome aí. Né? Por exemplo, Ledinha foi alcançada nesse tempo. Caramba. Aninha foi alcançada nesse tempo. A igreja nem existia. Nem existia igreja. Era apenas reuniões nas casas que a gente fazia. E uma série de outras pessoas que também foram alcançadas, que hoje também não estão conosco, mas foram alcançadas. Mas são pessoas que estão ainda no nosso meio. Ainda, né? Sim, fazem parte do nosso meio. Sim, incrível. Sim. Rapaz, Aninha e Leda merecem um registro, viu, Cico? Merecem um registro para história dessa igreja. Mas, pastor, isso aí mostra, claro que a gente está falando de vários anos, né? Mas uma coisa foi ligando a outra e foi ligando a outra. Isso foi muito bom, e hoje o senhor está podendo contar um pouco da história e os frutos que geraram, né? Vidas e, consequentemente, a igreja, né? Até porque, diante dessa longa jornada mergulhada no Espírito Santo, Deus também mostrou que te queria para um rebanho. Isso aí não tem dúvidas. Mas, trazendo para o avivamento, hoje o senhor tem, de fato, mergulhado e batido na tecla por anos, já vem de anos, mas digo hoje, nesses últimos anos, sobre avivamento, e em vários aspectos, né? A transformação da igreja, das pessoas, da nação. Como é que o senhor poderia trazer para esses jovens, para todo mundo, em relação ao avivamento, o que de fato representa esse avivamento hoje? O que de fato, qual é a chamada da igreja para o avivamento? O que ela tem que fazer? O que nós? Uma coisa importante que o senhor falou, que o avivamento inicial seu foi com você e Deus, no seu secreto, e isso gerou fagulhas que foram aumentando. Então seria também esse o caminho? Como é que o senhor tem trabalhado aí? É incrível, assim, Selmo, quando eu olho para essa geração, eu entendo que Deus, ele pode fazer toda a diferença nessa geração, né? A história da igreja e a história dos avivamentos, eles tiveram a presença, os jovens, eles foram muito marcantes nisso. Quando nós falamos de vários avivalistas, a gente vai ver que Deus tocou neles, eles eram ainda adolescentes. Verdade. Eu estou lendo agora um diário de David Brainerd, do século XVIII, do ano de 1704, mais ou menos. Caramba! De um jovem, que a vida desse jovem é incrível. Mas ele escreve essa história dele ou de algum outro jovem, não? Não, a história dele, a história dele. Inclusive, esse diário, ele é escrito por outro avivalista chamado Jonathan Edwards, que foi também um dos maiores avivalistas também nos Estados Unidos, em New York, né? Na Nova Inglaterra, na verdade. E Jonathan Edwards, a vida de David Brainerd foi tão marcante que foi o Jonathan Edwards que escreveu o livro que fala sobre a bibliografia dele. Então, um jovem de 16 anos, ele morreu aos 26 anos de idade. Meu Deus, e fez muita coisa. Incentivou a questão das missões,
ele era um jovem que dedicou esse curto espaço de vida no evangelismo dos índios na América ainda, quando os índios eles não tinham contato também com nenhum branco e ele dedicou, abriu mão da sua juventude Para para os. alcançar os índios na América. Meu Deus. A vida desse homem é incrível, incrível. Então a gente está falando de jovens. Quando a gente fala de Jonathan Edwards, de John Wesley, né? Quando a gente fala de George Whitefield, de Evan Roberts no Avivamento País, eles eram jovens. Foram jovens que trouxeram o avivamento. A Rua Azusa começou com jovens. Uma coisa interessante aí, deixa eu tentar fazer essa analogia se a gente consegue chegar nesse ponto. A palavra diz assim, jovens, eu vos escolhi porque sois fortes. Todo avivamento, ele vai de contra alguma coisa, né? Eu digo alguma coisa que vai se romper. Tem alguma coisa que está atrapalhando o mover e esse avivamento quando vem, obviamente ele vai de frente com alguma coisa e alguma coisa é retirada para que esse avivamento venha. A gente pode ver essa análise. Quando a gente fala de jovem, é no sentido de que esse jovem ele vai ter essa força suficiente para estar buscando, jejuando, indo em busca para que de fato esse avivamento venha. Será que a gente pode trazer esse sentido que a Bíblia fala para isso do avivamento? Eu entendo que sim, né? Eu acho que a força do jovem, se ela for canalizada da forma correta, ela tem tudo para gerar um fruto incrível, inimaginável. O que ocorreu na vida desses homens é que eles canalizaram a força, o vigor deles, né? Apesar de terem muitos que passaram por problemas de saúde ainda muito jovens, né? E a medicina não tinha ainda os recursos necessários para isso. Muitos deles morreram muito jovens por conta da questão de se darem tanto, de passarem por tantas privações, por tantas dificuldades, né? David Bryan, né, tem um testemunho dele que ele orou mais do que viveu, né? Então a vida dele foi uma vida de oração nas florestas, né? De você caminhar em uma viagem para ter um contato com os índios de 170 quilômetros a cavalo, passando por todas as privações que uma pessoa pode passar, mas com uma missão muito bem definida, um chamado muito bem definido. Mas o que a gente vê, colocando isso, Selmo, é que a vida de todos esses jovens foi uma vida de devoção, uma vida de dedicação. Eles fizeram escolhas, essas coisas não aconteceram sem escolhas e sem renúncia, né? Tem que existir renúncia, tem que existir essa sensibilidade, né, para esse chamado de Deus na atração desse avivamento, né? A receita de um avivamento é muito simples, não tem. E quando você olha essa história em todos eles, a receita é simples, é a mesma a receita. As manifestações, a forma que aconteceu, todas foram diferentes. Sim. Mas a receita de você trazer um avivamento é simples. É uma vida de devoção, é uma vida de intimidade, uma vida de secreto, é uma vida de intensa oração, uma vida de jejum, uma vida de buscar a santidade mesmo, né? E isso traz o avivamento. Foi isso que aconteceu na história desses jovens. E essa renúncia é justamente por abrir mão da sua vida para aquilo que realmente Deus quer fazer. Quando você renuncia à sua vontade pela vontade de Deus, obviamente você vai querer estar mergulhado, como o senhor bem falou, para isso. Então, obviamente, a gente pode falar aqui que esse tema que a gente vai discutir do avivamento, vão vir outras pessoas que a gente conheceu recentemente, que estão juntos aí com o senhor e com tantos outros pastores, para uma direção que Deus tem para essa nação. Se a gente olhar aí, existem muitas palavras de decreto que Deus vai fazer um grande avivamento no Brasil. E tem vários vídeos no YouTube e em várias outras redes sociais falando de palavras que Deus vem direcionando que vai acontecer no Brasil. Isso é uma coisa que fica muito clara. E quando a gente começa a ver as movimentações, a gente vê como Deus tem feito. Mas não é porque Deus decretou que a gente tem que parar de orar, né? Acho que esse ponto que você está falando
Deus deu a visão, mas a oração ela permanece. O jejum, ele permanece. E na medida que Deus vai mostrando, a gente vai aumentando essa intensidade diante do que Deus está fazendo. Como é que o senhor enxerga esse cenário? Como é que o senhor tem visto isso nas igrejas? Conversando com pastores, vendo com pastores em reuniões. O senhor tem visto que realmente esse tempo pro avivamento no Brasil está chegando? Obviamente que a gente pode criar eventos, cruzadas, mas clamar por isso. Mas você vê que realmente esse tempo é chegado? Eu não tenho dúvida disso. A percepção que a gente tem é que nós subimos alguns degraus. Inevitavelmente a igreja tem sido despertada para uma outra experiência de oração, né? E eu acredito que o Brasil tem se tornado um pulmão de oração para o planeta. Deus tem despertado a sua igreja para um nível de entendimento, mas para um nível prático também, né? Eu acho que nesses últimos 10 anos, talvez, foi acendido de uma forma mais intensa essa necessidade e responsabilidade que a igreja tem. E nós, assim, colhemos frutos, né, provenientes desse mover de oração. Mas eu entendo que Deus está nos chamando para um outro degrau, né? Há um outro degrau que nós precisamos subir. E eu acredito que esse degrau também, ele traz essa nova geração de jovens, de adolescentes, sabe? Eu entendo que o Senhor, ele quer incluir isso. Isso faz parte de uma profecia dos últimos dias, né? E que a gente tem tanto falado sobre isso. Sim. A gente tem tanto orado, profetizado sobre isso, né? E a gente fala que os nossos filhos profetizarão, que os nossos jovens terão visões. Então, a gente acredita que isso é um cumprimento para os últimos dias. E não tem como deixar de inserir essa geração, né? Tem uma geração que é uma geração minha, né? De alguém, de vários homens e mulheres de Deus que geraram isso, né? Que, vamos se dizer assim, fizeram um pouco de pavimentação em cima disso. Mas Deus quer fazer algo diferente. Deus quer fazer algo que a gente traga a essa geração. E isso é uma necessidade também, porque essa geração também ela tem sido muito atingida, né? A revolução cultural alcançou muito essa geração, né? As ideologias têm, puxa vida, contaminado e alcançado muito essa geração. Para muitos não estarem participando desse movimento, não digo movimento, mas desse momento que Deus quer fazer o avivamento. Mas eu não tenho dúvidas que eles serão alcançados para o resgate. Mas Satanás tem usado das armas para eles não estarem exatamente nos momentos de oração, de entrega, mas vivendo do outro lado. O que ele não consegue compreender é que quando o avivamento vir, e esse vento soprar de forma poderosa, Deus vai resgatar essa geração, né? Mas se nós não estivermos atentos, muitos vão... Porque o errar, o ser humano pecar, errar, enfim, faz parte da nossa natureza o erro. Mas também faz parte em Deus de nós nos arrependermos. E aí que está o segredo do mover do Espírito Santo. O derramar do sangue de Jesus, porque ele vai limpando e vem trazendo esse batismo de santidade, de purificação, de resgate, para voltar para o secreto e clamar pelo mover do Espírito Santo. O que eu tenho visto e que tem ficado ainda mais claro é que essa busca de oração contínua, não é só uma campanha de oração. A oração que eu falo todos os dias e ir para as madrugadas e, obviamente, existem campanhas, mas existem coisas que são cotidianas. Elas vão empilhando. É um depósito, né? É um depósito. É como um depósito. E vai empilhando para que no momento oportuno esse depósito ele realmente ele rompa e vá. É engraçado que, eu não sei se o senhor chegou a ver,
nesse último terremoto que teve na Turquia, tem um vídeo de várias aves, horas antes, voando e agitadas, sentindo que algo vai vir. E eu acho que Denunciando os sinais que iriam anteceder o do terremoto. E eu acho que essas aves são como nós, que estamos ali, e o Espírito Santo vai jogando nos ouvidos, ó, nos corações, ó, eu tô chegando. E a gente precisa entrar nesse, como essas aves, né? Começar a gritar, olha, tá vindo, ó, vem, ó, vai vir. Que quando o Espírito Santo soprar, vai ser meio que dessa maneira, né? A gente tem uma responsabilidade muito grande, né? E assim, você como pastor de jovens também precisa se apropriar, né, dessa responsabilidade ainda mais, cada dia mais, porque a gente tem esse grande desafio de trazer essa geração para esse nível de profundidade, né? Um nível de experiência maior, deles saber utilizarem o tempo dele de uma maneira, né, mais assertiva, mais produtiva no que diz respeito às coisas do reino, às coisas de Deus. A gente tem falado uma coisa também enfaticamente, né, que tem tudo a ver com essa questão dos últimos dias também, e que afeta diretamente a questão dos jovens, né? Todos os dias a gente sabe as lutas que a gente enfrenta para fazer com que eles permaneçam, né? E aí, isso é aquele caminho, aquela jornada na contramão do sistema, do mundo, né? Do sistema do anticristo que quer implantar, né, tudo isso para trazer essa geração. E a Bíblia fala que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, né? Então, a gente tem todo um trabalho do sistema que vai empurrando isso, que vai pressionando, que vai espremendo essa geração, né, para prendê-los, para paralisá-los, né, para cegá-los, né? Tudo isso a Bíblia fala sobre isso. E aí e comprometer essa geração. E não existe uma outra forma de combater isso se não for por corações incendiados, por corações apaixonados pelo Senhor, por corações rendidos a Ele. E a forma de você combater isso é exatamente aumentar. Porque se um nível se multiplica, não é um acréscimo, é uma multiplicação, é uma progressão geométrica. A coisa vai ser de uma forma, já está de uma forma desenfreada. Sim. Né? Em tudo, né? Na prostituição, né? Na perversão, né? Na distorção de conceitos e princípios, enfim, na desconstrução de muita coisa. Então isso é muito acelerado. Então a gente também precisa aumentar o nível, aumentar a velocidade, para que a gente possa deter e que a gente possa conter, né? Essa geração num nível de experiência muito mais profundo, muito mais consistente, né? E que essa geração é a geração que vai fazer a diferença. Esse ponto que o senhor fala de oração, de busca, do esfriamento, eu acho que é um ponto interessante, é o seguinte: o amor de muitos se esfriará. Quando a Bíblia deixa claro que o amor de muitos se esfriará, muitos é um volume grande. E quando eu vejo isso, é que muitos deixam de orar, muitos deixam de jejuar por viver a sua vida e por compreender que ela é mais importante. E essas pessoas que deixam de orar, essas pessoas que deixam de fazer com que o calor, o fogo do Espírito Santo continue aceso, são as pessoas que se esfriam. Então, na verdade, não é que tem alguma lista de pessoas que estão separadas para serem esfriadas. Na verdade, é porque as pessoas não querem buscar a Deus e a renúncia, como o senhor falou lá no início, para estar com Deus, é que vão se esfriar. Então, na verdade, não é porque vai ter algo separado, é porque as pessoas não querem. Então não existe uma desculpa de ninguém dizer, Satanás me pegou. Não, você permitiu que ele pudesse chegar perto por não querer estar perto de Deus. Então, na verdade,
A matemática é muito simples. 1 mais 1 é igual a 2. Então, renúncia, oração, jejum e estar com Deus é a chave não só para o avivamento, mas para que você não se esfrie, não se contamine com esse sistema que vai empurrar todo mundo para o outro lado. Porque o que Satanás vai querer é justamente, deixa eu travar esse pessoal aqui para que eles não busquem ali. Então, a palavra de resumo para tudo é continuar orando, continuar buscando. Uma coisa que é muito interessante é que, por conta dessa vida hoje, porque o senhor viajou em que ano para a Coreia? Coreia foi 2018. E o foco principal de ir para a Coreia foi o quê? A oração. Porque a Coreia do Sul hoje, ela é o que é por conta da oração. Traz um pouco só dessa tua ida lá, do que tu viu e hoje faz parte ainda mais falando de intensidade de oração, para que eu possa falar algo sobre isso. A Coreia do Sul também faz parte dessa história de avivamento, né? Uma história de transformação de uma nação. Depois da Guerra da Coreia, né, que evidenciou a divisão, né, da Coreia do Sul e Coreia do Norte, e também da guerra que destruiu, na verdade, a questão da Coreia. A Coreia se tornou um dos países mais pobres do mundo. A miséria, a extrema pobreza, depois da divisão das Coreias, né? E da guerra em si, né? E isso, a Coreia foi completamente devastada, destruída em tudo, em tudo, em tudo. O povo comia realmente lixo na Coreia. E foi exatamente nesse momento que as pessoas se voltaram para Deus e elas tinham sido evangelizadas por missionários também. E aí houve um sopro de Deus, né? Em momentos de caos, sempre tem um sopro, né, de avivamento nos piores momentos que tinham, tanto da história de Israel como na história de países. A gente vê assim, né, País de Gales, né, a gente vê, né, nos outros avivamentos a situação que cidades se encontravam. Então isso startou esse movimento na Coreia, que foi uma das maiores transformações de uma nação, né, através desse mover de oração. Naquele tempo, os poucos cristãos que existiam na Coreia começaram realmente a um mover de oração diário, que foi estabelecido como a oração da madrugada, né, oração que acontece às 4 horas da manhã. E isso foi estabelecido e todas as igrejas, de repente, elas começaram a aderir a essa prática da oração. E a prática era orando pela nação, pela restauração da nação, pelo reino de Deus, né? Venha o teu reino, né? A oração venha o teu reino. E o povo começou, a igreja começou a gerar arrependimento, confissão, né? Tudo que fala lá em 2 Crônicas 7:14, se o meu povo que se chama, né? Isso aconteceu na Coreia. E de repente todas as igrejas elas foram alcançadas por esse mover de oração. E todas as igrejas são de todas as denominações. Exatamente. Presbiteriana, batista. Todas. Isso acontece até hoje. Até hoje a Coreia ela tem essa prática, né? 4 da manhã, todos 4 os dias. da manhã. 4 da Incluindo manhã. domingo. Inclusive o domingo. São 365 dias de oração por ano, ininterruptamente, independente de feriado. Criança, tudo. jovem, adulto, mulher, todos na igreja. Você se acorda na madrugada e você sai pelas ruas da Coreia, você vê o fluxo de carros escuro e o fluxo de carro de pessoas convergindo para as igrejas. Incrível. E os estacionamentos da igreja lotados nesse período da madrugada, com famílias inteiras indo para a oração da madrugada. O povo tem uma disciplina muito forte também. Incrível isso. Tem muito a ver também, é claro. O povo asiático tem com a questão da cultura. Por quê? Porque o povo asiático,
ele já tem uma cultura de meditação, né? O budismo é muito meditação. Então as pessoas, elas se isolavam nas montanhas para jejuar, para orar. Então é claro que essa cultura é muito importante na questão da oração, diferente da nossa cultura, Sim, sim. porque a oração na nossa cultura, isso é um dado importante, a oração na nossa cultura, ela tem uma cultura de penitência. A Igreja Romana trouxe a oração como uma penitência. Então, muitas pessoas oram a oração como se fosse um castigo. Por quê? Porque a Igreja E Católica, depois que confessa, você ora 50 Pai Nosso, 50 Ave Maria. então, E aquilo era penitência. então a oração, ela não vem para transformar, ela vem para te perdoar Ela vem para oferecer um castigo a você. diante do teu erro. A oração trouxe essa leitura de castigo. Enquanto que o oriental, ele tinha uma cultura de meditação, de oração, já intrínseca. Então, sem sombra de De dúvida. transformar mesmo, de fato. Para eles foram muito mais fáceis isso, porque existia... Isso traz como exemplo, até nisso, né? Essa cultura, porque não é só a questão da oração, mas também dessa transformação na cultura. Se a gente conseguir implementar isso, trazer, entender que a oração ela é essa transformação, vai ficar mais fácil. Mas aí o senhor viu lá que hoje a Coreia do Sul hoje é um dos países mais importantes do mundo. Incrível, incrível. E a igreja, Deus, a oração, o avivamento foi fundamental para essa transformação. Então, deixa eu fazer uma pergunta aqui. É possível que o Brasil seja transformado? Totalmente, totalmente. O Brasil vai ser transformado. Amém, amém. Esse sopro vai ocorrer nos 4 cantos dessa nação. Essa nação, ela é predestinada a um avivamento. Isso é algo de Deus. É claro que tem a parte que nos cabe fazer, né? Então, eu posso dizer que isso é algo que está no radar de Deus. Deus, ele olha e ele quer isso. Mas tudo isso depende da resposta que nós vamos dar. Porque toda promessa ela tem uma condicionante. Sim. Né? Então, se a gente cumprir, né, aquilo que é pré-requisito da promessa, isso vai se cumprir. Né? A promessa ela tem esse tempo. A promessa ela tem esse processo. Né? Processo e promessa. Precisamos ser aprovados no processo para que a promessa ela se evidencie. Né? Sim. Então, mas eu creio fielmente nisso. O Brasil é uma terra, é uma nação profética. E eu vou até falar sobre isso, mas assim, essa tua ida para a Coreia mudou também a tua vida de oração. Hoje, a oração que o senhor faz, a oração que é feita na igreja, trouxe frutos. Ou seja, a fagulha o fogo que teve lá, o senhor trouxe uma fagulha e hoje o senhor entende que essa fagulha, ela pegou. Não, isso muda a vida de uma pessoa. Né? Essa experiência, nós passamos uma semana vivendo como o coreano vive diariamente isso. E é muito incrível isso. É muito incrível porque é uma atmosfera diferente. E não teve denominação. Por exemplo, a igreja que o senhor ficou... Foi uma igreja metodista. Veja. Né? A gente não imagina tanto fogo, tanta presença, tanta santidade, sabe? Você sabe o que é que você... A percepção que você tem é que tem um povo santo que gera um ambiente de santidade que você quase que consegue tocar. Aquele ambiente liberado, leve, de uma coisa tão indescritível que isso é gerado por uma vida de oração. E as igrejas são assim, tem café da manhã, a igreja toda ela se prepara para todos os dias. Isso é a coisa mais importante da igreja. De lá o pessoal vai para o trabalho, vai para a escola. As igrejas são preparadas para isso. Essa igreja que nós estávamos, ela tinha um refeitório, que eu acho que esse refeitório ele dava para umas 1000 pessoas. Tinha uma cozinha industrial preparada para que as pessoas saíssem de suas casas e a própria igreja, ela dá esse café da manhã, porque as famílias vão com crianças pequenas, com estudantes que vão para a escola e antes deles irem, eles vão para a oração. Incrível. Depois a igreja serve o café e eles vão trabalhar, vão para as escolas. Incrível. E é incrível. E lá
Você tem Assembleia, você tem Presbiteriana, Batista, Todas as e todas as denominações denominações fazem. fazem do mesmo jeito. Algumas igrejas, inclusive igrejas católicas. Meu Deus. Ou seja, o avivamento, ele transforma tudo que passa pela frente. Ele vai pegando tudo e transforma. E teve uma transformação na nação. Pois é. A nação sair esse é o ponto. da penúltima nação mais pobre do mundo, né, para ser uma das 5, já chegou a ser a 3ª nação mais poderosa do mundo. E né? a Coreia é desse tamanho. Desse tamanho, né? Hoje... Cabe quantas... Eu nem sei, acho que vai até... É importante a gente botar isso depois no Instagram. Quantas Coreias cabem no Brasil? Ou seja, imagine isso multiplicado no Brasil, quanto isso vai ser transformador. Além de pobreza, o tráfico, a prostituição, o país vai ser transformado. E eu lembro que quando o senhor foi, o senhor falou as igrejas lindas, o país lindo, tudo lindo, um povo educado e transformado. Ou seja, Deus quando chega, ele transforma tudo e a todos. E até aqueles que não se prostraram são transformados pela presença dele. Você falou um pouco aí, Selmo, esse retrato realmente é o retrato de um avivamento. Porque um avivamento, ele não pode parar apenas na questão de sinais, de curas. É uma coisa integral. Ela transforma e alcança tudo ao seu redor, né? O avivamento País de Gales, que é um dos mais relevantes, foram 9 meses apenas de avivamento. Mas esse avivamento, a gente fala até hoje. Incrível. Por isso que foi um avivamento que fechou cinemas, que fechou bares e restaurantes, que esvaziou as cadeias, que as pessoas entravam dentro dos bares, colocavam a bebida, de repente elas não conseguiam pegar o copo para beber. Porque a presença de Deus, ela entrava, as pessoas deixavam as bebidas e saíam confessando seus pecados, querendo achar uma igreja, né? Era uma presença que pairava sobre a cidade. Na Coreia, atingiu todas as áreas da cidade, todos os segmentos do país. Os rios foram curados, os rios contaminados foram curados, né? As igrejas se tornaram as instituições mais importantes, igrejas que tinham bancos, hospitais, porque a igreja começou a gerar riqueza. Meu Deus. Né? Os principais políticos eram da igreja, primeiros ministros, ministros, né, de governo. É uma coisa, a riqueza, a prosperidade das pessoas, né? E é até hoje isso, é até hoje. Então, meu apóstolo, a Coreia foi transformada pelo Espírito Santo, por Deus. Hoje faz parte da vida dela. Isso virou parte da sua vida. E é tanto que eles não param de orar porque eles entendem que Deus veio, transformou, mas eles continuam lá para que aquela presença permaneça. E aí, para a gente chegar nesse ponto final aqui, eu queria que o senhor trouxesse uns dados importantes, que o senhor tem isso de forma incrível. O Brasil, né, a gente fala Brasil, braseiro, essas brasas vivas. E aí, para esse avivamento vir, o senhor já até contou recentemente sobre o nome do Brasil, né? E para a gente poder chegar nesse ponto desse podcast, traz para a gente só essa parte histórica do nome Brasil, Barzilai. Traz para a gente isso. O quanto nós podemos continuar orando, porque essa palavra para o Brasil do avivamento, ela é desde a sua origem. O nome Brasil era para ser de um jeito, né? Tem um pouco dessa história aí. O senhor podia falar para a gente? Essa história é uma história linda, né? E é uma história que a gente entende que o Brasil, desde a sua concepção enquanto país descoberto, né, território descoberto, ela já iniciou de uma forma muito profética, né? Muito profética. Porque quando as esquadras de Portugal vieram para o Brasil, né, essa é uma história muito linda, né, uma história que eram para vir 13 caravelas e vieram 12 caravelas, né? Ou seja, já tem um número profético. Sim. Que veio, né, nessa
nessa companhia que veio sobre o Brasil. E ela veio capitaneada por um homem chamado Pedro, né? Tem tudo a ver também. Sim. E quando eles chegaram no Brasil, o primeiro nome que o Brasil recebe é uma terra de Santa Cruz, ou seja, uma terra de uma cruz santa, Incrível. né? E depois mudou para terra de Vera Cruz, uma terra de cruz verdadeira, né? Uau. E interessante que mesmo, né, sendo oriunda de um país extremamente católico, não foi trazida nenhuma imagem de escultura. A única coisa que eles trouxeram de Portugal foi uma cruz, que até hoje ela está exposta lá em Porto Seguro, né, em um dos museus de Porto Seguro. Então, até isso não teve essa contaminação, né, no que diz respeito ao Brasil ter essa vocação de um evangelho da cruz, né? E depois as outras coisas se desdobraram, né, até chegar a algumas descobertas, né, das riquezas que a gente tinha aqui, riquezas essas que foram levadas para a Europa, Sim. né, para Portugal. E uma dessas riquezas que foi nossa madeira, né, a madeira do pau-brasil. Ela foi descoberta por um judeu, que era um judeu na sua essência comerciante. Os judeus são, né, tem essa vocação. E o nome desse judeu que descobriu essa madeira e passou a comerciar essa madeira, o nome dele era Barzilai. Caramba. E ele começou a ver as propriedades que essa madeira tinha, né? Era uma madeira vermelha, uma madeira, costuma dizer, cor de fogo, né? E de uma resistência muito grande que se via para várias, né, aplicações essa madeira. E foi utilizado muito na indústria naval pela sua resistência, pela sua impermeabilidade e tal. E também imóveis que até hoje estão lá no Palácio de Versalhes. Mas, e aí esse Barzilai, né, que é um nome que já tem uma história dentro do contexto do povo judeu, né, esse Barzilai, as pessoas começaram a falar que esse daí é a madeira de Barzilai, é o pau que Barzilai comercializa, né? Como fala assim do picolé de Dona Sim. Fulana e tal, começou a falar que era o pau, a madeira de Barzilai, né? Pau de Barzilai. E aí essa questão de Barzilai, ela foi o que se derivou de repente, né, no pau que se tornou o pau-brasil, né? Então, só que Barzilai, tem uma história sobre Barzilai, né? Porque Barzilai foi um homem que ele serviu ao rei Davi quando Davi estava sendo perseguido pelo seu filho Absalão. Em um dado momento, Davi estava completamente desassistido em um deserto, né? Sem alimento, sem roupas, sem casa, totalmente desprovido e passando por uma situação muito grande, muito difícil. E aí foi o tempo onde Barzilai se encontra com Davi e Barzilai serve a Davi. Barzilai assiste, socorre a Davi. E Barzilai dá pão, dá água, dá vestimenta, né, da casa, né, cuida de Davi. E o interessante nisso tudo é que o termo Barzilai, ele significa amigo de ferro. Uau. Amigo que socorre no deserto, que supre as suas necessidades, que alimenta, que veste, né? Barzilai significa esse homem amigo de ferro. Significa o amigo do rei, o amigo que assistiu o rei, né? E isso tem tudo a ver, interessante, com o Brasil, porque você vê que Barzilai se tornou a tradução para brasileiro. O nome brasileiro veio antes do nome de Brasil. Caramba. Essa eu não sabia.
Barzilai se tornou a tradução para brasileiro. Quando você vai lá em Israel e você bota lá da sua nacionalidade, você é de onde? Do Brasil, ele escreve Barzilai. Que incrível. Então o Brasil tem essa origem de Barzilai. E o que é que isso significa profeticamente? Que o Brasil é o amigo do rei. Uau. Que o Brasil é o amigo de Sião. É o amigo que sustenta no tempo difícil. Glória a Deus. Né? É aquele que é o amigo de ferro. Além disso, existe uma conexão com Israel, que eu entendo que o Brasil vai ter uma vocação, inclusive até para sustentar Israel, para alimentar Israel, para socorrer Israel. Como no início da história, o Brasil foi esse socorro para Israel, quando teve o voto de Minerva, né, reestabelecendo o Estado de Israel. Foi o Brasil que fez isso. E Recife tem esse papel importante com os judeus, que os judeus vieram, foram expulsos, que foram os que fundaram Nova York. E hoje muitos brasileiros, muitos judeus que são daqui, estão fazendo esse resgate na história para restabelecer essa linha. É tanto que foi criado o Portal do Avivamento. Sim. Com base nisso, que é um assunto que a gente depois pode até trabalhar sobre esse ponto, e que resgata isso. E interessante é que a gente vai estar trabalhando nesses outros podcasts justamente sobre esse avivamento no Brasil, que vai começar por Recife. Deus tem um pouco disso, principalmente por conta dessa conexão, principalmente Recife com Israel. Sim. E esse portal do avivamento que Deus foi restaurando também é esse resgate de conexão com Israel, como o senhor bem falou. E obviamente esse avivamento ele vem, né? E aí é um portal realmente que se abre e depois vai soprando por todo o Brasil. Meu apóstolo, então, quais são suas considerações para os jovens, para a igreja, para o povo brasileiro sobre o avivamento, e o que é que o senhor quer deixar realmente de, não só de legado, mas de recado? Pois é, a gente, talvez esse período todo que a gente vivenciou, né, e esse ano foi um ano de guerras intensas em vários campos. Existe um sentimento também aí, talvez, de entristecimento e perda, né, no âmbito político que a gente vivenciou. Mas eu entendo que tudo isso tem uma permissão de Deus, né? Eu creio que a gente avançou no tempo, a gente avançou em alguns fundamentos, mas Deus está exigindo algo a mais de nós, né? E talvez um posicionamento mais puro, sem mistura, sem transferências, né, do nosso fundamento. Nosso fundamento precisa ser Ele, né? A nossa esperança é Ele, a nossa fonte é Ele. Amém. E eu entendo que, de repente, se esse cenário ele continuasse, talvez nós iríamos entrar dentro de uma experiência de zona de conforto, né? Porque o Brasil, sem sombra de dúvida, iria entrar no maior tempo de prosperidade que iria ter, né? Numa experiência que talvez que com certeza a gente nunca tinha vivido. E talvez isso iria tornar a igreja numa zonazinha de passividade, de conforto. Esse espírito, esse ambiente, tanto não iria trazer um avivamento, como não iria sustentar um avivamento. Ou seja, não é que não venha a transformação, riquezas, mas é porque Deus precisa reestruturar muita coisa para que Ele possa despejar o fundamento, a base. Aleluia. Né? É claro que tem tantas outras coisas sim, no sim. meio disso tudo, mas de uma forma mais clara, eu entendo, né? que Deus de repente viu isso, porque eu acredito que esse vai ser
o último avivamento que antecede as bodas do Cordeiro. Esse avivamento tem que ser um avivamento que ele inicie e que ele só possa terminar quando Jesus venha buscar a sua igreja. E ele vai precisar do Barzilai, o homem de ferro, Vai precisar desse fundamento para essa sustentação, para que o mundo também seja queimado. Hoje tem tantos brasileiros em tantos lugares do mundo que vão ser usados de forma poderosa para isso. Isso. Então eu acho que nós precisamos entender que o Senhor está nos pedindo algo a mais. Amém. Né? A gente precisa de um mergulho mais profundo. Amém. De uma entrega mais profunda, de uma dedicação mais profunda, de uma renúncia maior, né? De uma busca mais intensa, de um tempo de maior qualidade, né? Para que isso possa ser uma resposta a tudo que está vindo contra nós. Sim. Né? Então, é aumentar o nível, aumentar a intensidade, aumentar a qualidade. Amém. Né? E isso vai ser a resposta aqui. Saber o que fazer, nós já sabemos. Nós precisamos fazer. Né? E isso exige, sem sombra de dúvidas, o verdadeiro evangelho da cruz e da renúncia. Né? A renúncia vai trazer isso. Não tem outra receita. Né? Todos os avivamentos que existiram, que ocorreram, alguém teve que renunciar, alguém teve que se dedicar, alguém teve que mergulhar, alguém teve que buscar. Não vai ser diferente. Né? Não vai ser diferente. Mas eu creio que o Espírito de Deus está soprando, nos despertando, nos levantando, né? Para que a gente possa começar a consolidar essas bases para aquilo que Deus vai estar trazendo sobre a nossa nação, sobre Pernambuco, sobre Recife, sobre Jaboatão dos Guararapes. Eu creio muito nisso. Quero fazer parte disso. Amém. Eu também, espero que você também, Barzilais, jovens, eu vos escolhi porque sois fortes. Deus tem convocado, o recado está dado. Então vamos orar, jejuar, buscar e não deixar que esse espírito de esfriamento venha sobre nós. E comente, compartilhe, para quem você precisa mandar todo esse conteúdo para cá. Meu apóstolo, muito obrigado. Que Deus continue te abençoando, te dê sabedoria e paciência para todos nós. E os jovens são seus. É isso. Jovens, vamos queimar. Vamos incendiar os nossos territórios, as nossas geografias. Deus gera muita expectativa em você. Deus acredita em você. Deus sabe que vocês podem. Né? A minha expectativa também é grande do que Deus vai estar fazendo em vocês e através de vocês. Eu acredito muito, muito que vocês vão ser a geração que irá fazer a grande diferença nesses últimos dias, né? Naquilo que vai anteceder a vinda do nosso Senhor. Então, se junta a nós, vem queimar junto com a gente, porque Deus vai fazer coisas extraordinárias, coisas incríveis. E você não vai ser espectador, você vai ser participante disso. Deus abençoe você, vamos estar juntos. Amém. Valeu, Geração Cash encerra por aqui. Até mais, galera. Valeu!